Já estamos de volta e eu vou falar sobre a pneumonia, que é uma inflamação nos pulmões que pode afetar pessoas de todas as idades. E quando não tratada corretamente, gente, ela pode levar a complicações sérias e até a morte. Esse é o tema do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up, Medicina e Diagnóstico. E hoje nós vamos falar sobre a doença, diagnóstico e tudo mais com a doutora pneumologista, a doutora Adriana Carvalho. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada. Mais obrigada uma pelo vez convite. conosco. Sim, sempre um prazer Que estar bom. aqui. E dessa vez vamos falar sobre pneumonia. A gente a cada momento escuta alguém falando, fulano tá com pneumonia. É muito comum, né? Sim. Se ter pneumonia. E não só em algumas épocas do ano, a gente pode falar até sobre isso, em umas que tem mais ou menos, mas é muito comum. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal o que é, qual que é a diferença de se ter uma pneumonia com outro problema respiratório. Então, a pneumonia, na verdade, é uma das doenças que mais é uma das principais causas de morte evitável, né? E ela é caracterizada por uma inflamação que atinge justamente os pulmões. Quando nós temos uma gripe, quando a gente tem um resfriado, a gente está falando de uma infecção de vias aéreas, só daqui para cima, uma faringite, uma dor de garganta, né? Uma faringite, ou uma amidalite, ou uma sinusite. Então, a gente está falando daqui para cima. Agora, quando isso afeta os pulmões, aí a gente tem uma pneumonia. Tá? E a pneumonia, ela não tem época do ano para acontecer, ela acontece em qualquer época do ano. A gente vê mais ou escuta mais no frio, porque no frio as pessoas estão mais aglomeradas, e aí a disseminação entre vírus e tal fica maior. Mas ela acontece em todas as épocas. E aí você falou vírus, então a incidência maior é a pneumonia viral, mas também existe a bacteriana, existem tipos diferentes? Isso, a gente tem vírus e tem bactérias, né? São seres diferentes, mas que causam infecções no pulmão. Então, a própria infecção viral, ela pode, então você pode começar com uma amidalite viral, esse vírus ir para o pulmão e causar também uma pneumonite viral, que a gente chama que é uma pneumonia viral. Tá? Então, causada por vírus. É o que a gente viu muito no Covid, tá? Ou na influenza, o H1N1, a gripe, também causa pneumonia, né? Que é uma das complicações que quando ela atinge o pulmão, aí nós temos mais risco desse paciente se internar e ir a óbito. Né? E aí a gente tem as bactérias. As bactérias, elas são menos transmissíveis entre nós. A maioria das vezes as bactérias estão no nosso organismo já. E aí a gente tem uma queda da imunidade, pode até ser por um vírus, e aí desenvolver uma infecção bacteriana, que aí são as bactérias. Você falou uma coisa interessante que eu queria até que você explicasse melhor, sobre transmissão. Muitas pessoas falam, nossa, está com pneumonia, não posso chegar perto que eu vou ter pneumonia também. Não necessariamente, às vezes a pessoa pode adquirir aquele mesmo vírus e não causar a pneumonia. Exatamente. Isso, a gente pode, o vírus ele vai se manifestar diferente em cada pessoa. Tá? E aí as pessoas mais suscetíveis é que vão desenvolver a pneumonia. Então, no caso da pneumonia viral, né? Então, foi o que a gente viu na Covid, ou a gente vê na gripe. Quem são o grupo mais suscetível? É o grupo que, os idosos, os extremos de idade, os idosos e as crianças, né? Ou quem tem uma doença imunológica. Então, uma queda da imunidade, uma doença, uma malformação pulmonar, uma doença estrutural pulmonar, um enfisema, uma asma, tudo isso predispõe a pessoa a ter mais pneumonias. Tá? Vamos falar sobre o diagnóstico. O que tem que levar a pessoa a preocupar-se em não só ficar tomando um xarope ali na farmácia e falar, poxa, eu preciso realmente procurar um médico, fazer um raio-x, porque é pelo ali o raio-x, principalmente, né, que vai detectar. Qual que é, assim, o sinal de alerta? Falava, não é só uma simples gripe. Então, a gente costuma dizer que na criança, a mãe sabe muito pela percepção de como que está o estado geral da criança, né? Os idosos, a gente vai verificar se ele deixa de comer, se ele fica muito mais prostrado. E a pessoa, no teu dia a dia, se você está resfriado, você tem uma indisposição leve. Mas se você tem uma pneumonia ou uma gripe que pode virar pneumonia, é uma febre que não baixa. Então, 2, 3 dias com uma febre persistente, com uma dor que a gente chama de ventilatória dependente, é uma dor para respirar, né? Então, vai puxar o ar, sente uma dor empontada, não consegue comer, uma tosse que não cessa, que está se prolongando. Então, passou 2, 3 dias, a tosse não começou a diminuir, ela está só piorando.
né? Então são sinais que a gente vai juntando e aí no exame físico e os sintomas todos estão piores, a gente pede um raio-x e aí fecha o diagnóstico. Tá? E em relação ao tratamento, dura por o quê? Uma semana, geralmente, de medicamentos? Depende da gravidade, mas no geral vai ser de 7 até 14 dias tá, de antibiótico, né? No caso da pneumonia bacteriana. E se for viral, às vezes é só observação e tratamento das complicações, no caso da Covid, que foi o que a gente teve também, né? Entendi. E aí uma questão que eu trouxe para a doutora nos bastidores, que aconteceu comigo, eu tive uma pneumonia, tomei medicamento, fiquei bem. Depois de 15 dias eu senti uma dor enorme na região das costas e fui descobrir a pneumonia não tinha curado. Como que é isso? Na verdade, ela pode ter curado e você teve uma recidiva, tá? Então, ela pode ter, vamos dizer assim, a pneumonia, uma das complicações é a extensão para a pleura, para uma maior gravidade. Então, ela vai estendendo, ela começa num cantinho do pulmão e ela vai aumentando. Você pode ter tomado um tempo de antibiótico adequado, mas mesmo assim ficou um pouquinho ali inflamado ainda, você deu uma abusadinha, viajou, mudou de ambiente, a imunidade caiu um pouquinho, a pneumonia voltou, tá? Isso pode acontecer, o que a gente chama de recidiva da pneumonia. É importante ressaltar que a pneumonia ela não é igual a um resfriado. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, 2, 3 dias eu tô bom. A manifestação, os sintomas gerais da pneumonia são muito mais intensos. A recuperação da pneumonia, ela demora muito mais tempo. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque eu tive paciente que ignorou os sintomas de pneumonia e foi correr. Essas corridas de rua no fim de semana. Na segunda, na terça, ele estava muito pior. Né? Então, não pode, isso não pode acontecer. A gente tem que dar tempo para o corpo se recuperar e usar a medicação adequada, porque pode matar, gente. Pneumonia é coisa séria. É verdade. Né? E a vacina? O que a gente pode falar sobre a vacina? De que forma ela realmente vai prevenir, ela vai proteger? E qual o percentual? Como que é essa questão? Olha, nós temos, na verdade, a pneumonia ela é causada por inúmeros agentes, como a gente falou aqui, né? Então, a gente tem o vírus, tem as bactérias, mas a gente tem bactérias mais comuns. Então, a vacina ela não é para evitar pneumonia, mas para diminuir a gravidade, assim como na gripe. Né? Então, quando a gente fala de vacinar, a gente está deixando aquele sistema imune mais fortalecido. Então, você vai ser infectado, mas sem dúvida o teu organismo vai reagir de uma forma muito melhor. Tá? E reforçando que é importante essa questão, como você mesmo disse, né, de que não é uma simples gripe ou não é uma simples doença que pode levar à morte. Sim. E a gente noticia vez ou outra isso, né? Exato, exatamente. Então, a vacina, ela vai te proteger e vai principalmente os grupos de risco, né? Então, o que a gente fala, os idosos têm que vacinar, quem tem doença pulmonar, as crianças, quem tem doença autoimune, quem tem doença reumatológica, diabético, tem mais chance de pegar uma infecção mais grave. Então, é essa turma que tem que vacinar. Mais importante. Muito bom, muito obrigada, viu? Porque a gente fala muito de pneumonia, mas só quando a gente tem, gente, já foram 3, né? Pensando que eu tive 2 em uma e uma já 3 vezes. Eu sei muito bem como que é essa dor que a gente sente na tosse, é bem desconforto. E a gente fica com medo mesmo, dá muito medo. Obrigada, doutora Adriana. Volte sempre aqui para trazer sempre muitas informações para o pessoal. Eu que agradeço. E eu tenho um recado para você. A gente está falando, gente, pneumonia é uma doença séria, viu? Mas quando diagnosticada a tempo, o tratamento é simples e extremamente eficaz. Por isso é tão importante contar com quem entende de precisão e confiança quando o assunto é cuidar da saúde. O Checkup é um dos laboratórios mais certificados do Brasil, referência em análises clínicas e por exames de imagem também. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada, o laboratório está sempre pronto para oferecer diagnósticos rápidos, seguros e completos que são fundamentais para detectar doenças como a pneumonia e como tantas outras também. Então, cuide da sua saúde com quem é sinônimo de qualidade e credibilidade. Visite uma das nossas unidades e fale através do nosso call center para tirar as suas dúvidas
ou para agendar os seus exames. Então anote aí, é o 3303 1000. E esse número é também o WhatsApp para facilitar a sua vida, viu? Check-up e resultados a serviço da vida.